Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Teles, consultor SAP HCM, com foco no módulo de folha de pagamento, especialista em regras e esquemas. E hoje eu vou contextualizar com vocês como nós conseguimos identificar nas regras e nos esquemas o retrocálculo. Como nós conseguimos identificar ou filtrar ali se a nossa folha mensal está sofrendo um retrocálculo ou não, né? Então, assim, conseguimos ativar uma regra ou não ativar, dependendo ali da nossa verificação. Conseguimos ativar uma sequência lógica no nosso esquema ou não ativar, dependendo da folha original ou não, né? Que o retrocálculo não é nada mais nada menos que uma folha passada sendo analisada para a criação de uma folha atual dentro do SAP. Ou seja, o retrocálculo ele sempre deixa ali o A e deixa ali o P, para quem já está um pouco mais acostumado, a folha atual e a folha passada. Ou seja, o SAP ele não modifica a folha que já foi paga, né? Ele sempre cria uma nova com base na passada, complementando as diferenças, sejam elas diferenças redutoras ou diferenças adicionais, ou seja, proventos ou descontos que o meu colaborador vai ter. E hoje a gente vai ver aí como fazer isso na regra e como fazer isso no esquema de cálculo, tá certo? Então vamos aqui para a tela do computador. Bom, pessoal, identificação de retrocálculo, regras e esquemas, tá? Qual que é o primeiro item que a gente vai ver? A gente vai ver o comando ou a operação, como vocês preferirem, dentro de uma regra para identificação do retrocálculo, tá ok? E essa operação, esse comando, ele se chama retro. Exatamente, não tem coisa mais simples. Eu estou tratando retro, esse comando chama retro, né? R-E-T-R-O. E ele tem uma função de decidir, de decisão. Ou seja, é ou não é folha de retrocálculo. Ou é ou não é a folha original, por exemplo, né? A gente pode também interpretar assim. Então, como que a gente utiliza essa operação aí, tá? Embaixo ali do seu nó com 4 dígitos, que ou é a sua rubrica, ou se você não tiver uma rubrica específica, 4 asteriscos, você vai colocar ali retro. Exatamente, igual aqui na tela, R-E-T-R-O. E vai dar um Enter. Quando você dá um Enter, ele já vai te dar opção de um campo com um dígito apenas. Y para sim, N para não, ou asterisco, dependendo. Ou seja, vamos supor que você quer ativar aí a sua regra só no... É que aqui no caso não tem... É sim ou não, né? Ou é retro ou não é retro. Não tem outra possibilidade. Então, sempre utilizem aí o N ou o Y, mas também você poderia usar o asterisco, mas não tem muita funcionalidade, né? Então, sempre o N e o Y. O Y quer dizer que sim, está numa folha de retrocálculo, está acontecendo naquela folha um retrocálculo, ou seja, tem uma folha passada sendo analisada para a criação de uma folha atual, para a substituição dessa folha, tá? E aí, depois desses dois comandos, você fica aí com a sua imaginação. Você pode colocar aí o que você quiser para atender a sua regra de negócio. Pode colocar uma outra decisão, pode já colocar a sua lógica. Sua rubrica não pode ser retrocalculada, por mais que a gente tenha configurações de retrocálculo, que a boa prática é na configuração do retrocálculo, né? Você também poderia matar ela aqui, é um exemplo, mas fica essa dica aí para vocês utilizarem da forma que vocês acharem melhor. E também a gente tem o F1 da operação retro, né? Se a gente dá um F1 ali no retro, a gente vai ter algumas documentações em inglês aqui, né? E basta você saber o inglês ou colocar no Google Tradutor, né? Não é nada que vai te onerar. E aí ele está falando aqui que é uma chave de variável de decisão, sim ou não, que vai verificar se tem uma retroatividade e tudo mais, tá? Então aí o F1 desse comando ele é bem tranquilo, tem pouca coisa, até porque o comando é bem simples de ser usado. E aí a gente tem a função no esquema, que aí quem já conhece mais um pouco sabe que o if nos proporciona diversas possibilidades, diversas condições. E aqui não ia ser diferente, é mais uma, né? Então eu tenho o if aliado do R, de retrocálculo, propriamente dito. Então você vai usar isso no esquema, é o parâmetro da função if, e ela identifica a folha retroativa, tá? Então aqui a pergunta que ele vai fazer é assim, essa execução que está passando é retrocálculo ou não? Se for retrocálculo, ele entra na sua verificação. Caso não seja, ele sai da sua verificação.
e assim sucessivamente, tá? Então, para você utilizar, você vai usar if e no parâmetro 3 o R. Exatamente como a gente está aqui na tela. Então, na função, a gente vai colocar o if, e no parâmetro 2, desculpe, acho que aqui, né, no parâmetro 2, a gente vai colocar qual que vai ser a nossa função, né? Qual vai ser o nosso parâmetro ali para poder ativar ou não esse retrocálculo, essa lógica, tá? Então aqui no esquema, por que que tem esses dois, né, João? Por que que não é só na regra, não é só no esquema? Porque só na regra ele limita você a regra, né? Você não consegue, por mais que tenha lógicas ali, você verifica aquela regra se ela está em retro ou não. No esquema você consegue verificar uma sequência lógica, ou seja, if R, e você coloca uma sequência de regras que precisam ser ativadas no retrocálculo ou que não podem, ou seja, você coloca o if R e o else, ou seja, se não for retrocálculo, você executa isso, se for, você executa aquilo. Então a gente tem uma gama mais vasta de possibilidades para poder fazer aí essa questão de filtro e tudo mais. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo, é um vídeo curto, apenas com uma explicação rápida de um comando não muito utilizado, mas bastante útil. Espero que eu tenha ajudado você, obrigado para quem assistiu até aqui, e nos encontramos no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Obrigado.